Este é o canal do Vovô Moleque e hoje nós vamos falar sobre o Mundo Bita. No tempo do vovô! No meu tempo não existia o Mundo Bita não, mas o jeitão dele assim me faz muito lembrar aqueles apresentadores de circo que ficam anunciando as atrações que tem dentro do circo. Nossa, me deu uma vontade de ir no circo agora. Quem aqui mais gosta de passear no circo, hein, pessoal? E separamos uma seleção das 10 músicas mais legais do Mundo Bita. Atenção, vovô! Número 10! E vamos começar com a música do Alfabita, que o Bita canta todo o alfabeto, é muito bonitinho. Eu gosto mais da parte do final, que é mais ou menos assim. Então coloque agora na caixola o ABC, pois nessa vida a gente não se cansa de aprender. Número 9! Em nono lugar, uma música que eu adoro, que é o Chuva Chove. E a música é mais ou menos assim. Chuva, chove, sereno fininho, molha aquela planta onde mora o passarinho. Número 8! E agora uma música muito belezinha do Mundo Bita, que é da bicharada, eu amo a bicharada. E a música é mais ou menos assim. Vem brincar, que hoje é festa na floresta, e os bichinhos vão se agitar. Número 7! Em sétimo lugar, a música A Esplêndida Fauna, que é mais ou menos assim. Que divertido seria ter cauda de pavão, ser um bichinho preguiça enquanto for verão. Número 6! E agora a música de parabéns do Mundo Bita. É pique, mas não é piquenique. É hora, não vá embora agora. Número 5! E agora uma música muito foforinha, que é a Magia das Cores. Amarelo, cor do sol que nasceu da banana que o macaco comeu. Número 4! E agora uma das músicas que o vovô acha a música mais bonitinha do Mundo Bita. É mais ou menos assim. Voa, voa, vai lá no céu, que nem avião de papel. Sobe, sobe, feito um balão, a vida é pura diversão. E agora uma paradinha pra fazer o Intervalo do vovô! Meus amigos, eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal do Vovô Moleque crescer ainda mais. Deixem o seu joinha no vídeo e quem ainda não é inscrito no canal, por favor, dá uma clicadinha na inscrição, eu vou ficar muito feliz. E não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado sempre que o vovô postar um vídeo novo. E além de encontrar o vovô aqui no YouTube, vocês podem me enviar um e-mail no vomoleque@gmail.com e também encontrar o vovô nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter. Pronto, vamos voltar para nossa programação. Número 3! Em terceiro lugar, o Fundo do Mar do Mundo Bita. Azul azulado, verde esverdeado, sabor do mar é salgado. Vejam só como é que é, tartarugas dançando balé. Número 2! Em segundo lugar, a música de Viajar pelo Safari, que eu adoro. A música é mais ou menos assim. Olha o elefante, quantos quilos tem? Eu duvido muito mesmo que não passe de 100. Número 1! Em primeirão só podia ser ela, a música da Fazendinha, que eu adoro. Essa música alcançou no YouTube mais de 300 milhões de vídeos. É muita criança acessando o Mundo Bita. Muito bem, parabéns. E a música é mais ou menos assim. Bom dia,
O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, que já cocoricou dona galinha. Ah, eu adorei cantar todas as músicas do Mundo Bita. E chegou a hora de ver como é que ficou Mural de amigos do vovó. Eu quero muito agradecer a todas as crianças que mandam fotinho pro e-mail do vovô. O meu coração explode de felicidade. Eu vou começar com o meu amigão do peito, que é o Luiz Felipe. Ele é dono do canal Kids Infantil e Diário de um Banana. Muito bem, Luiz. E na sequência, dois irmãos são muito bonitinhos. É o Matheus e o Miguel. Eles adoram as charadinhas do vovô, eu também. E quem mandou fotinho foi a mamãe, a Valdiana. E na sequência, esse meninão bonitão, que é o Miguel. Ele é filho do Rafael, até rima, né, pessoal? E o Miguel tá aí no meio de um monte de Homem-Aranha. Que demais, Miguel. E pra fechar com chave de ouro, esse meninão bonitão que é o Otávio José. Ele tem 6 aninhos e mora em São Luís do Maranhão. Que belezinha aí, todo de smoke. Muito bem, Otávio. E quem mandou a fotinha dele foi a mamãe, a Raíssa. Um abraço enorme pra vocês, meus amigões. E se vocês também querem aparecer no mural do vovô, peçam pro papai e pra mamãe mandarem um e-mail pra mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo na tela em amarelinho. E vamos começar os salves da semana com as charadinhas do vovô, que é um sucesso aqui no canal. E quem também entrou na brincadeira foi o canal O Solagem, que perguntou assim: o que é um personagem que tem os pés pra trás? Personagem que tem os pés pra trás é fácil. Quem acertou foi o Luiz Felipe, o Curupira, muito bem. E o Eduardo Soares, que é meu amigão do peito, deixou um que é o que é. Na cidade é uma profissão, na floresta é um inseto perigoso e nas ruas é uma ameaça. Que difícil, na cidade uma profissão, na floresta é um inseto perigoso e nas ruas é uma ameaça. E muita gente acertou e eu trouxe aqui 2 que acertaram. É o Ryan Almeida e o Gleidson Cauê. A resposta é o barbeiro, pessoal. Muito bem. E a Gabi Fofa também entrou na brincadeira e fez a perguntinha: qual é o cachorro do fazendeiro? Vocês sabem a resposta? A Gabi Fofa respondeu: é o campeão. Muito bem. E o meu amigão do peito, o Gleidson Cauê, deixou aqui uma charadinha: o que a gente lambe pra depois enfiar? O que a gente lambe pra depois enfiar? E o YG Espíndola chegou muito perto da resposta, que é a agulha. Mas na verdade a gente lambe a linha pra depois enfiar na agulha, né, pessoal? A resposta é a linha, muito bem. E o Gomi Luns Bom TV, que é esse nome que eu adoro, deixou uma charadinha: o que é? Um professor do mal, que faz conta de matemática pra gente adivinhar. Muito facinho, o YG Espíndola é o Baldes Basic, o carecão. E o Júlio César Domingos, que também tá sempre por aqui, deixou outra charadinha: eu sou muito pequeno, mas eu não sou pequeno e as televisões sempre usam. Nossa, que difícil, o Carlos Games acertou: é o controle da televisão. E o meu amigão Luiz Felipe deixou uma charadinha aqui: quem que está sempre por aqui e nunca revela o seu rosto? Tá sempre no YouTube e nunca revela seu rosto. Facinho, a resposta sou eu, vovô moleque. Pessoal, eu tenho vergonha, por isso que eu não mostro o rosto, tudo bem? E o meu amigão do peito, Ryan Almeida, também deixou uma charadinha: sempre bate e ninguém quer que ele pare. Nossa, ele sempre bate e ninguém quer que ele pare? O próprio Ryan respondeu, pessoal: é o coração que sempre tem que estar batendo. E o meu amigão, o Eric, também entrou na brincadeira, uma charadinha: qual é o olho que mais chora? Nossa, o olho que mais chora, tadinho. E quem respondeu, meu amigão Eduardo Soares, é o olho d'água, facinho. E o meu amigão do peito, YG Espíndola, deixou 2 enigmas. O primeiro: eu sempre carrego um saco bem cheio quando chega uma certa noite. Tenho um veículo locomovido por animais. Sou muito adorado pelas crianças. Quem que é? E o outro: é laranja, pode voar e tem um amigo chamado Zico. Quem que é? E muitas criancinhas responderam. Eu trouxe aqui 3 crianças: o Eduardo Soares, o Carlos Games e o Luiz Felipe Kids Infantil. A resposta da primeira charadinha é o Papai Noel. E a segunda, o Peixonauta. E a sequência de salves da semana continua com Bernardo Cabral. Um salve pro Boni 120, pro Boni Gameplay, pro Boni Games. Um salve pro canal do Luiz. Outro salve pro canal da Top 10 da Juju Bela. Um salve pra Coisas da Laurinha Fofurinha. Outro salve pra Confederação Brasileira de Futebol, pra Daniele Araújo, pro Davi Sena, que é meu amigão e adora pizza. Outro salve pro David Lima Stout. Um salve pro Heitor Gameplay, pra Elaine Maria. Um salve pra Fabiana Aparecida. Outro salve pro Francisco Gamer, pro Gabriel The Logos Channel. Outro salve pro Game Show WRP. Um salve pra Geisiane Santos. Outro salve pro Godzilla Gamezeus. Um salve pro Gomi Luns Bom TV, que eu adoro falar esse nome. Outro salve pro Guto TNT. Um salve pro João Pedro Miranda. Um salve pra Larissa Ximenes. Outro salve pra Lívia Melo, pra Luar The Best Videos. Um salve pra Luciane Lacerda, pra Manuzinha. Um salve pro Matheus Felício, que tá sempre por aqui. Um salve pro Matheus Machado, pra Priscila Valéria,
pro Super Rodrigo Gamer, que é o Pucurucu. Um salve pro Rafael Torres, pro Rafael Silva Ferreira, pro Renan Almeida Lima. Um salve pro Robloxian ES. Outra pra Sandra Mel Belezinha, que tem um nome difícil, é Miguel Ian Miguel YouTube Games, acertei. Um salve pra Zenaide Lopes, pra Sophie França. Um salve pro Tiaguinho Cione, que é uma belezinha. Ele pediu um salve pros amiguinhos da escola e escreveu o nome de um amiguinho um por um, que fofinho. Tiaguinho, eu tenho uma ideia melhor. Pede pro seu papai ou pra sua mamãe mandar uma foto dos seus amiguinhos da escola. Sabe aquelas fotos que tira junto com a professora? Manda pro vovô que eu coloco no mural, tudo bem? Um salve pra Vanessa Araújo, outro pra Yasmin Silvestre. E pra fechar com chave de ouro, a poderosa, a espetacular, a Manu Gachatuber. Um salve pra todos vocês! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque.